Oi! Hoje nós queremos compartilhar com você um pouco do que a nossa igreja crê, um pouco em como a gente funciona. E é simples, porque nós acreditamos que a simplicidade está em tudo e deve estar em tudo. O chamado de Deus é simples, o evangelho é simples e a vida do cristão é simples. Nós não precisamos de várias burocracias que dificultem o nosso acesso a Deus. Por isso a simplicidade está em tudo na nossa igreja. Quando você entrar no nosso ambiente de culto, desde as pregações, as boas-vindas, os louvores, tudo é feito para que todos, de crianças aos mais velhos, possam entender o evangelho simples e claro. Também cremos na Bíblia. A Bíblia é o único livro de fé e de prática. Ela é o centro de tudo, ela é atual, ela está nos louvores, nas pregações, nas palavras, em tudo. Porque é ela quem nos direciona e quem nos aproxima de Deus. Nela nós temos vida, nós encontramos Cristo e conhecemos mais a Ele. E a acolhedora. Nós fomos acolhidos pelo amor de Deus e, como resposta a isso, transbordamos. Nos cumprimentos, nos abraços, nos louvores, nas atividades nos lares, nos pequenos grupos. Nós gostamos e queremos demonstrar o amor de Deus através do nosso acolhimento. Um ambiente irresistível é aquele que te acolhe. Não pelas quatro paredes, o que elas podem te proporcionar, mas pelas pessoas que estão lá. E nós queremos lhe acolher, por isso você é bem-vindo. Quando voltarmos com as nossas atividades, você é convidado a viver o novo, a viver algo simples, aquilo que Deus te convida a viver. Será bem-vindo. Viva o novo, viva o simples. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Fala aí, gente. Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar um pequeno trecho da Palavra de Deus. A gente segue aqui com a nossa série Encontros com Jesus. E hoje nós vamos ver a história de um homem que foi levado até Jesus. Ele foi levado a ter um encontro com Jesus. Essa história é contada lá no livro de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso número 17. Convido a você a acompanhar aí da sua casa a leitura que eu vou estar fazendo agora. Amém? Diz assim, Lucas 5, a partir do 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Amém? Eu gosto muito dessa história. É um dos meus episódios favoritos na Bíblia. Eu lembro desde quando eu era pequeno, né? Um dia eu já fui pequeno, quando eu era criança. Eu lembro quando essa história era contada, eu imaginava tudo isso acontecendo, né? Na minha imaginação ali fértil de criança. Eu imaginava aqueles homens levando aquele paralítico e aquela multidão em volta da casa. Interessante que Jesus, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê as histórias de Jesus, a narrativa, a gente sempre vê Jesus em lugares com muito espaço, né? Ele geralmente falava à beira do rio, dos lagos, subia nos barcos. Então sempre era vasto o espaço. Aqui a gente tem um episódio diferente, onde Jesus se encontra em uma casa. E onde Jesus ia, sempre havia uma multidão atrás. Uma multidão de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus, sedentas por chegar até Jesus e ter as suas necessidades, seus pedidos aprovados por Ele, feitos por Ele. Havia muitos enfermos, pessoas necessitadas. E
curiosos, querendo saber o que esse Jesus está falando, o que ele está fazendo. E nesse episódio específico, Jesus está dentro de uma casa, nós não sabemos porquê, não sabemos a casa de quem, e havia essa multidão. Só que também havia esses homens, não sabemos o nome deles, não sabemos quantos eram, mas eles estão carregando um paralítico, uma pessoa que com certeza precisava de Jesus, assim como todos nós precisamos, mas que nunca iria conseguir chegar até Jesus porque aquela multidão a impedia de chegar até Jesus. Entre outras questões também que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então esses homens, eles fazem um esforço enorme, e quando eu era criança, como eu falei, eu ficava imaginando todo esse esforço, toda essa arquitetura que eles tiveram que bolar aí para fazer com que aquele paralítico chegasse até a presença de Jesus. Eu ficava imaginando, né, os telhados sendo retirados, né, o muvuco lá, né, as pessoas falando, né, o que esses caras estão querendo fazer? E de repente aquele teto, né, se abrindo e aqueles homens, né, descendo o paralítico até a presença de Jesus. Eu acho essa história sensacional. Essa história tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de destacar nessa história 4 tipos de pessoas, 4 grupos de pessoas que podemos ver até hoje e que com certeza você pode se identificar com um desses grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que nós vemos na história são os fariseus e os mestres da lei. A história começa sendo contada ali no verso número 17, que Jesus, certo dia, Jesus ensinava e alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. E mais para frente, ali na história, ali no verso número 21, nós vemos qual era o motivo dos fariseus e mestres da lei estarem ali. Eles não estavam ali para beberem de Jesus, para serem saciados pelas palavras de Jesus. Eles estavam ali para contestar Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus Cristo era Filho de Deus. Eles estavam ali para falar mal de Jesus. Eles estavam ali para acusar Jesus de ser um falso profeta, de ser um falso Messias. E até hoje nós vemos esse tipo de pessoa que não crê em Jesus, que não acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, contestam os feitos de Jesus e mais, tiram o foco das pessoas a respeito de Cristo. Estão no nosso meio, estão à nossa volta para desviar o nosso olhar de Jesus para outras coisas ou para eles mesmos. Assim como naquele tempo os fariseus, os mestres ali estavam tentando tirar o olhar das pessoas, a atenção das pessoas do que Jesus estava fazendo, até hoje nós vemos pessoas que não creem em Jesus e estão aqui como falsos profetas, falsos mestres, para desviar o nosso olhar daquele que merece toda a nossa atenção e merece o centro do nosso coração, que é Jesus Cristo. Aquele que, como o texto diz, deixa claro, tem todo o poder dos céus, né? Tem poder para salvar, tem poder para curar. Aquele Jesus que veio para transformar as nossas vidas. O outro grupo de pessoas que o texto nos mostra é a multidão. A multidão, ela é feita de pessoas que são egoístas e pensam só nelas mesmas. E a multidão, não sei se você já chegou perto de uma multidão, eu tenho algumas experiências ruins até com respeito a estar no meio de uma multidão. É muito ruim você estar no meio de uma multidão. Porque na multidão, já o nome já diz, são muitas pessoas aglomeradas pensando nelas mesmas. E a multidão, assim como a gente pode ver naquela época, era feita de pessoas que queriam estar cada vez mais perto de Jesus, para conseguir algo em benefício próprio, para poder
pedir algo para Jesus, para poder ouvir Jesus, mas a multidão ela não se importa com o próximo, ela não se importa com quem está do lado, com quem está perto. As pessoas numa multidão elas se transformam por uma questão mais negativa, elas se transformam para algo ruim. Você no meio de uma multidão é capaz de fazer coisas horríveis que você não queria fazer se tivesse sozinha, por exemplo. A multidão ela tem um poder de potencializar as pessoas para fazerem coisas desastrosas. A gente sempre vê, às vezes na televisão, quando se juntam muitas pessoas e elas ficam anônimas no meio da multidão, elas são capazes de fazer coisas horríveis. Uma vez eu estava num show de rock, de uma banda cristã, Oficina G3, e havia uma multidão de pessoas querendo assistir o show, só que todas as pessoas, por incrível que pareça, elas tinham um objetivo: chegar mais perto dos artistas. Aquilo era uma loucura. Eu lembro que eu também estava no meio da multidão, eu queria chegar mais perto, queria ouvir o som, queria ver o guitarrista tocar lá de pertinho. Eu ia pulando, tentando ir afastando as pessoas. Só que assim como eu queria chegar lá na frente, tinha outras que também queriam chegar lá na frente. Todo mundo, a multidão toda. Só que a física nos ensina que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E era um empurra para lá, mão para cá, de repente batia uma mão na cabeça, uma mão na orelha. Era muito difícil. E eu não consegui chegar lá perto. A multidão, como a gente vê aqui na história, ela estava impedindo um paralítico de chegar até a presença de Jesus. Ela estava impedindo pessoas que estavam precisando mais do que elas estar ali na frente de Jesus e ter um encontro com Jesus. A multidão ela é feita de pessoas que são egoístas e só pensam nelas, não pensam no próximo, não pensam nas necessidades dos outros que estão à nossa volta. O terceiro grupo de pessoas são aqueles homens que, ao contrário da multidão, ao contrário dos fariseus, dos mestres da lei, eles não estão preocupados com eles estão preocupados com o próximo. Esse terceiro grupo de pessoas eu gosto muito de ver com o olhar que esses homens representam a igreja, representam o papel que a igreja deve ter nos nossos dias. Interessante um contexto para você entender um pouco mais. Um paralítico naquela época, assim como outras pessoas que tivessem alguma outra necessidade especial, alguma limitação física, alguma doença como lepra, pessoas que não tivessem alguma parte do corpo, assim como aquele paralítico que não tinha movimento das pernas, elas eram marginalizadas na sociedade. Elas eram escanteadas, elas não tinham vida, literalmente. Elas não podiam viver próximas à cidade, elas viviam à beira das estradas, elas não podiam trabalhar, elas eram vistas como pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. Então, literalmente, elas não tinham vida. Aquele paralítico, a gente pode imaginar, isso não está no texto, ele com certeza deveria estar na beira de uma estrada. Enquanto aqueles homens passavam, eles devem ter visto as necessidades daquele paralítico, eles viram com certeza, nossa, esse homem aqui precisa ter um encontro com Deus. Se Jesus está aí, esse homem ele deve encontrar Jesus. Mais do que nós, porque pelo que a gente vê no texto, até lá na frente, Jesus destaca a fé que esses homens tinham. A gente leva a entender, a ter uma compreensão que esses homens já tinham uma fé em Jesus.
Esses homens já tinham tido um encontro com Jesus. E eles têm uma atitude muito bonita aqui, que é de pensar no próximo. Pensar naquele que está ali na margem da sociedade, aquele que não só tem uma limitação física, mas também tem um vazio espiritual que só Jesus pode preencher. Eu gosto muito de fazer essa analogia que esses homens representam a igreja hoje, porque esse deve ser o nosso papel como igreja. Nós temos a clareza de quem é Jesus, nós conhecemos o caminho que é Jesus Cristo, nós conhecemos aquele que transforma os corações, que é Jesus, e o nosso papel como igreja é levar as pessoas que não conhecem a Cristo a terem um encontro com Jesus. E esses homens fizeram isso muito bem. Eles nos ensinam mais, eles nos ensinam que as dificuldades e os obstáculos não podem nos impedir de nos esforçarmos, de fazermos o nosso melhor, de planejarmos, de projetarmos cada vez mais ações e atitudes que levem as pessoas a terem um encontro com Jesus. Foi fácil levar aquele paralítico até a presença de Jesus? Não. Não foi fácil. Eles se esforçaram muito, eles tiveram obstáculos, pessoas atrapalharam eles, uma multidão impedia eles de chegarem até Jesus. Mas eles não cessaram, eles não pararam enquanto não desceram aquele paralítico pelo teto e colocaram ele frente a frente com Jesus. Esse é o papel da igreja. Nós nunca viveremos um tempo e um período onde não teremos dificuldade, não teremos empecilhos. Mas nós não podemos cessar, nós não podemos parar. Se você é um discípulo de Cristo, se você faz parte da igreja de Jesus, saiba disso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa maior vocação. Levar as pessoas até Jesus. Pregar para as pessoas. Levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação às pessoas. Você pode fazer isso, por exemplo, compartilhando esse vídeo, para que amigos, familiares que não conhecem a Jesus possam ter um encontro com Jesus. Possam ter a oportunidade de ouvir Jesus, ouvir o que Jesus tem a falar e ver o que Jesus tem a fazer em nossas vidas. Amém? E o último grupo de pessoas é representado por aquele paralítico. Aquele paralítico representa aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E podem até querer ir até Jesus, mas algo as impede de chegar até Jesus. Talvez o pecado, distrações desse mundo. Se você não sabe, o pecado é aquilo que desagrada a Deus, o pecado é aquilo que muitas vezes nos impede de chegar até Jesus. Esse paralítico representa aquelas pessoas que estão ao nosso redor, estão à nossa volta, é o nosso próximo. São aquelas pessoas que nós, como igrejas, devemos levar até Jesus, ou levar a palavra de Jesus até elas. São pessoas sedentas da palavra de Deus. Pessoas que têm necessidades não só físicas, não só necessidades de saúde, não só necessidades físicas de modo geral, mas uma necessidade maior do que todas as necessidades que o homem pode ter, que é a necessidade de ter Cristo reinando no seu coração, Cristo vivendo através do seu Santo Espírito nos seus corações. Essa é a maior necessidade que uma pessoa pode ter. A necessidade de ter Jesus em sua vida. Uma necessidade de ter o poder do pecado cessado. Ter o poder do pecado extinto da sua vida.
E só Jesus Cristo pode saciar essa nossa necessidade. Talvez você aí do outro lado da câmera, ouvindo essa mensagem através da internet, pode ser essa pessoa, você pode estar se identificando com esse paralítico. Uma pessoa que não conhece a Jesus pode estar ouvindo a respeito dele pela primeira vez. Uma pessoa que sabe que tem problemas, tem dificuldades, e com certeza você pode ter ainda uma necessidade de algo que a sua alma precise, seu espírito precise, você não sabe dizer o que é. Um problema que você não sabe dizer o que é, e eu estou aqui para te dizer que todos nós temos um problema que só é satisfeito, só é solucionado com a presença de Jesus nas nossas vidas. Só Jesus tem o que o nosso coração mais precisa. E eu estou aqui para te dizer que esse Jesus, assim como transformou a vida daquele paralítico, ele não só voltou a andar, mas teve os seus pecados perdoados. Jesus mostrou a todos ali, a história mostra que todos naquele dia viram quem é Jesus e viram do que Jesus é capaz. Jesus não veio só para saciar as nossas necessidades físicas. Ele faz isso, ele é misericordioso para com isso. Mas ele veio para saciar o nosso maior problema, a nossa maior necessidade, que é ter os nossos pecados perdoados e é ter uma salvação, é ter uma vida eterna com Ele mesmo. Então, eu te convido a ouvir essa mensagem, a refletir nessa mensagem, e saiba que Jesus está aqui, através dessa pequena mensagem, desse pequeno sermão, desse pequeno texto. Jesus está aqui para dizer que Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Que você possa, assim como aqueles homens e aquele paralítico, que você possa crer em Jesus. Que você possa ver que você precisa de ajuda, que você precisa de salvação. Que você possa se arrepender dos seus pecados, se arrepender desse tempo que você viveu longe de Jesus. Você possa estar preparado não só para ter um encontro com Jesus, mas sim ter uma vida inteira, uma vida completa, uma vida eterna ao lado de Jesus. Jesus veio para não só ter encontros com nós, mas sim para transformar as nossas vidas, para fazer com que nós tenhamos uma vida nova, que nem o slogan da nossa igreja diz, viva o novo. Jesus veio para que você possa viver o novo. E viver o novo é viver nele, é viver com ele para todo sempre. Amém? Não tem problema, não importa a situação em que você esteja. Por isso que eu acho legal destacar a situação que aquele paralítico estava. Lembre-se disso. Aquele paralítico estava numa situação em que ele não vivia, ele não tinha vida, ele já tinha sido afastado da sociedade como alguém que não era digno de viver, digamos assim. Jesus muda e transforma, seja qual o seu problema, seja qual for a sua história, seja quem você é. Por isso que a palavra de Deus diz que a graça de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus por nós foi derramado, mesmo nós sendo pecadores e mesmo nós não merecendo. Ele se entregou a si mesmo para que nós hoje possamos dizer que nós temos salvação e perdão dos nossos pecados. Que você possa refletir nessa mensagem e que você possa ter um encontro com Jesus e uma vida com Jesus. E se você já teve esse encontro, se você já teve a sua vida transformada por Jesus, não esqueça da sua vocação, não esqueça do propósito de vida que Deus nos deu.
e Deus confiou a nós, que é levar a sua palavra, levar a sua mensagem e levar pessoas a terem um encontro com Ele, levar pessoas para estarem perante Ele. Amém? E a gente pode fazer isso de inúmeras maneiras. Use as coisas boas, a tecnologia. Eu sempre falo que a tecnologia muitas vezes nos afasta de Deus, mas ela também pode aproximar pessoas de Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe outras mensagens, outras pregações. Ore por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Orem por aqueles que criticam a Jesus. Orem por aqueles que estão perdidos em meio à multidão. Não há situação, não há pessoa em que Jesus não transforme e não traga de volta a vida. Amém? Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, nós estaremos de volta juntos ali no nosso templo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá, ó Deus, de pregar a Tua palavra, ó Deus, e de ouvir a Tua palavra, Pai. Esteja, ó Deus, semeando essa Tua palavra, ó Deus, em meio aos corações, ó Deus. Esteja, Deus, saciando as necessidades. Esteja, ó Deus, mostrando, ó Deus, aquilo que deve ser mudado, aquilo que deve ser transformado, Pai. Tenha liberdade no nosso coração, ó Deus, de fazer a Tua obra, ó Deus, fazer a Tua vontade. Que a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso egoísmo, o nosso apreço pelo pecado, ó Deus, possa, ó Deus, diminuir, ó Deus, possa cessar, ó Deus. Que Tu possa inundar a nossa vida, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu amor, ó Pai. Que o pecado não tenha vez, ó Deus, que o nosso egoísmo, ó Deus, possa cair por terra, ó Pai. E que Tu, ó Deus, possa ser o centro do nosso coração e o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu.
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim.